Bom dia, amada Igreja do Senhor. Vamos começar o nosso culto esse domingo pela manhã. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Salmo 96. Vamos ler juntos mais um domingo, ainda nessa quarentena, mas crendo que Deus tem cuidado das nossas vidas, crendo que em breve nós estaremos aqui reunidos, todos juntos, louvando numa só voz. Amém? Salmo 96 diz o seguinte: cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Por isso, firme está o mundo e não se abalará. E ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra. Ressoe o mar e tudo o que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo o que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Amém? Vamos orar, coloque a sua Bíblia. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui mais uma vez diante do Senhor, Pai, para te louvar, para te adorar, para te engrandecer, para que teu nome seja exaltado nessa manhã, Pai. Queremos cultuar, mesmo eu aqui, meu irmão Luciano, nosso pastor, nossos irmãos, cada um no seu lar, mas juntos num só propósito, juntos, para que o teu nome seja engrandecido, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Recebe nossos louvores, recebe a nossa adoração, Pai, recebe a palavra, Senhor, que será ministrada nessa manhã. Nós possamos cantar a Tua palavra, Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o Teu nome, proclamai a salvação, anunciai entre as nações a tua glória, e entre todos os povos as tuas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Louvar, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu podemos cantar a Tua palavra, Senhor, cantar a Tua verdade. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o Teu nome, proclamai a Tua salvação.
as tuas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu. A sua família louve, louve. Glória estão diante, força e formosura do seu santo. Juntos, juntos, juntos. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Deus, santuário, Deus. Glória, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Texto de Filipenses, capítulo 4. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos, a partir do verso 11, capítulo 4, verso 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. No verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Eu te convido a fechar os seus olhos nessa noite, nessa manhã, desculpe. Declararmos essa verdade ao Senhor, que nós louvaremos ao Senhor, independente de circunstâncias, independente daquilo que você tem vivido. Todos nós temos vivido grandes lutas, mas o Senhor, em todas elas, tem nos sustentado, tem me sustentado, tem te sustentado. Eu creio pela fé, o Senhor tem te sustentado, a tua família. Que o Senhor possa trazer consolo nessa manhã, aqueles que perderam entes, amigos queridos. O Senhor possa curar, restaurar, em nome de Jesus, aqueles que têm sido atingidos. Senhor, guarda a nossa família, guarda a nossa casa, Pai. Independente disso tudo, nós cremos que o Senhor está no controle e nós te louvaremos, nós não deixaremos de te louvar jamais, Pai. Vamos declarar essa verdade. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há em me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. A igreja louvar, te louvarei. Não importam as
tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Contemplamos a beleza da tua glória, da tua santidade. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra e o céu, tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar de todo o seu coração. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor aí na tua casa, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Marcos. Bom dia, amada igreja, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui na igreja, gravando. E essa talvez seja a última vez que gravaremos da igreja. Estaremos gravando do nosso lar para evitar maiores riscos. Mas nessa manhã eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você e pedindo a Deus que também a sua vida, a sua família, todos estejam bem nesse tempo e que a graça do Senhor possa nos conservar. Mateus capítulo 15, dos versículos 21 ao 28. Mateus 15, dos versículos 21 ao 28. A palavra do Senhor diz assim: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse:
Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja, e naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Amém. Meu Pai amado, em nome de Jesus eu peço que o Senhor use a minha vida para abençoar a tua igreja. Eu careço da tua direção, eu careço da tua inspiração, para que, ó Deus amado, cada um que está ouvindo essa palavra, que está vendo esse vídeo, seja, ó Deus amado, tocado por ti, seja abençoado por essa palavra. Em tudo dependo e busco a ti. Amém. Queridos, todo o processo de aprendizado, de amadurecimento, é um processo lento e doloroso. Eu quero falar um pouco da minha experiência profissional quando eu ainda estava engateando e desejoso de ser um profissional na área da moda, alfaiate. Eu perguntei ao meu pai o que eu precisava levar, ele pode vir, que tudo aqui tem para você. E quando eu cheguei, ele me apresentou aquele mestre que seria meu professor. E eu disse para ele que eu estava ali para aprender e meu pai havia dito que ele era a melhor pessoa para ensinar. Ele disse, mas você tem tantas coisas para aprender, você vai querer aprender essa profissão? Eu disse, sim, e se você me ensinar, eu um dia vou ser melhor do que você. Quanta petulância, quanta arrogância para um jovem de 16 anos, eu não sabia muito bem o que estava dizendo. E por falar assim, o processo de aprendizado se tornou mais doloroso ainda. Obviamente que o meu professor, ele quis me provar para ver se realmente eu estava disposto a aprender. E esse processo foi um tanto quanto difícil no início. Era muito doloroso a posição e eram coisas que se tinham que repetir. E esse processo de repetição acabava me deixando muito que agoniado, porque eu queria passar para uma outra coisa, mas eu necessitava que aquelas coisas fossem repetidas. Todo o processo de aprendizado ou de amadurecimento precisa ser respeitado as etapas. Nós não podemos pular etapas, porque senão não há aprendizado e muito menos amadurecimento. Nós precisamos entender as coisas por etapas, para que assim possamos aprender o melhor daquilo que estamos aprendendo. Amadurecer é realmente um processo lento, doloroso e, por vezes, muito cansativo. E é por isso que é comum nós ouvirmos pessoas dizendo, eu não aguento mais isso. Eu estou cansado, é sempre a mesma coisa. Eu não aguento mais essa coisa. Eu tenho que fazer todo dia, tudo sempre igual, as mesmas coisas se repetindo. Quando é que será que eu vou dar um upgrade? Quando é que será que eu vou avançar um pouco mais? Para cada um de nós, amadurecer na fé não é algo fácil. Para cada um de nós, amadurecer na fé não é algo fácil. E a história dessa mulher cananeia, ela é uma prova disso. Imagina você precisando de um socorro. Imagina você precisando de uma ajuda urgente e você encontra uma pessoa e essa pessoa é uma esperança para você, para poder te ajudar a resolver o seu problema, e essa pessoa passa a agir diante de você da seguinte maneira. Primeiro, ela não diz palavra nenhuma a você. Não lhe dirige palavra alguma. Ela te ignora, enquanto você está falando para ela, isso parece não ter sentido nenhum, e ela não está nem um pouco interessado, parece nem um pouco interessado naquilo que você está falando. E aí você pensa que não apenas ela não lhe dirige palavra, como ela te trata com indiferença. Ela não dá bola para você. Ela não dá bola para o teu problema, ela não está preocupada a dimensão e a gravidade da situação que você está vivendo. Ela está indiferente a isso. E pior de tudo,
Ela não apenas não lhe dirige palavras, não lhe trata com indiferença, como ela resolve ainda assim insultar você. Lhe dirigir uma palavra, mas uma palavra que vai ferir você, que vai te ofender, que vai lhe insultar. Agora pensa se essas coisas, elas também não feririam você, principalmente pelo seu momento de vida, talvez que você esteja vivendo. Ter alguém em que você possa recorrer para uma ajuda, em que você precisa se tratar de alguma coisa e precisa de um socorro, de algo urgente, e de repente essa pessoa, ela faz um silêncio enorme. Ela não fala nada, ela fica olhando você, mas palavra nenhuma lhe sai da boca. E de repente ela vira as costas para você como se não estivesse diante de você. E pior, quando ela volta a olhar para você, ela vai lhe insultar. Quando lemos esse texto, parece que é isso que está acontecendo. Quando lemos esse texto, parece que é assim que está acontecendo a situação. E eu disse parece, porém não é. Primeiro, Jesus fica inerte, sem abrir a sua boca. O texto vai dizer dos versículos 21 ao versículo 23. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Também parece que Jesus estava agindo com total indiferença para com ela. Porque Jesus diz o versículo 24, ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, nada a ver contigo, mulher. Tiro e Sidom eram regiões além fronteira judaica, além território de Israel. Eram nações gentílicas. Essa mulher era uma cirofenícia, como diz no Evangelho de Marcos. E Jesus, nas pouquíssimas vezes que saiu do território judeu, do território de Israel, para visitar uma outra região, ela encontra Jesus na sua região, na sua terra. Mas Jesus diz: eu vim apenas para as ovelhas perdidas de Israel. Terceiro, Jesus parece insultar a mulher, quando nos versículos 25 e 26, a mulher vai a ele, adora-o de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. São chocantes as palavras de Jesus, não é? Essa mulher poderia nutrir um sentimento de revolta pela maneira como foi tratada. Ela poderia virar e dizer assim: olha, realmente esses judeus, eles fazem jus à fama que nós temos aqui deles. Porque ele me tratou exatamente como todos eles me tratam. Mas, surpreendentemente, essa mulher não age assim. Surpreendentemente, essa mulher, ela vai contrariar a lógica e vai agir de uma maneira diferente. Comumente nós esperamos que a reação, uma atitude dessa, seja uma reação em que a pessoa vá revidar aquela ofensa ou aquele tipo de tratamento. Mas essa mulher, ela vai tratar diferente. Mas para entender melhor o texto, para entender por que Jesus age dessa maneira com a mulher, quando nós temos informação pelos evangelhos, principalmente de Lucas, que Jesus sempre foi solícito às mulheres. Jesus contrariava aquilo que era normal naquela cultura. Quando a mulher era colocada de lado, Jesus ia até ela, Jesus tratava com ela. No evangelho de João, nós vemos Jesus conversando com a mulher samaritana, e os discípulos ficaram horrorizados com aquilo. Quantas vezes Jesus estava caminhando com as mulheres que sustentavam no seu ministério. Mas para entendermos bem esse texto, nós precisamos ir ao versículo 28. Quando Jesus responde àquela mulher, depois dela ter agido da maneira como ela agiu: mulher, grande é a sua fé.
seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Esse versículo é a chave para interpretarmos esse texto. Se nós olharmos os versículos anteriores a esse versículo 28, à luz dos conceitos concebidos a respeito da educação, da gentileza, do tratamento, de igualdade, e Jesus agindo da maneira como ele agiu, nós não teríamos como encaixar isso. Olharíamos para Jesus com um olhar preconceituoso, nada gentil. Porém, se nós olharmos todo o contexto anterior ao versículo 28, à luz desse versículo, nós vamos ver o que Jesus estava fazendo naquele momento. Jesus diz: mulher, grande é a sua fé. E o termo usado por Jesus para definir o tamanho da fé daquela mulher é no grego conhecido como mega. E o nosso querido irmão Erlon já pregou, quando ele pregou em Marcos a respeito desse texto. Uma mega fé quer dizer é grande, poderoso, robusta, madura, algo com substância, algo forte. Uma fé que é trabalhada. A história dessa mulher nos ensina como Deus trabalha a nossa fé. Como Deus faz com que aqueles que são seus sejam trabalhados de modo que a desenvolverem uma fé robusta. Porém, os caminhos para isso, por vezes, são muito mal interpretados na nossa humanidade. É difícil encaixar, por vezes, a maneira como Deus está trabalhando, mas nós sabemos pela palavra de Deus que todas as coisas cooperarão para o nosso bem. A Bíblia, ela vai tratar a fé como algo essencial à vida de qualquer cristão. Não há como caminhar sendo um cristão sem ter uma vida de fé. É uma incoerência você dizer-se cristão e viver uma vida sem fé, dizer eu não tenho fé para nada, você é um cristão. E se você é um cristão, ela faz parte integral da sua vida, e a Bíblia mostra isso. Ela vai dizer que não há a mínima possibilidade de você agradar a Deus se você não vive por fé, se você não caminha por fé, se você não anda por fé, se não houver fé em seu coração. Hebreus no capítulo 11, no versículo 6. O autor de Hebreus vai dizer sobre a fé: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tudo a ver com aquela mulher. A Bíblia diz que sem fé não há esperança. Como nós podemos nutrir uma esperança no porvir se não temos fé quanto a isso, se não acreditamos nisso que nós estamos esperando? E aí o próprio texto de Hebreus, o autor de Hebreus no capítulo 10, no versículo 23, ele vai dizer: peguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. É fiel. Sem fé não há amor, sem fé não há alegria. Hoje nós vamos ver um tipo de fé que o Senhor pode e deseja e quer produzir em cada um dos seus filhos. Em tempos difíceis como os que nós estamos vivendo. Em momentos que parece que o mundo está desabando. E o coração, por vezes, parece que está saltando de dentro de nós. Quantos hoje não estão pensando se conseguirão durar até o próximo fim de semana? Olha. Quantos estão adoecendo pelo simples fato de imaginar que podem adoecer? Hoje nós vamos ver um tipo de fé que pode fazer a gente caminhar em tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo. E a pergunta que eu quero que você faça, é a pergunta que eu já fiz e sei que todo cristão em algum momento da sua vida já fez também. É: o que é uma fé grande? O que é ter
uma grande fé? O que seria ter uma mega fé? E aí, nós vamos ver alguns sinais que podem nos mostrar se realmente estamos desenvolvendo uma fé robusta em nossa vida de fé, em nossa vida de caminhada cristã. Primeiro sinal de uma fé grande, robusta, é a capacidade que ela deve desenvolver de se arrepender. Ela deve desenvolver na minha e na tua vida uma capacidade de se arrepender diante de certas situações. Esse é o primeiro sinal de uma grande fé, de uma fé robusta. É a primeira qualidade de fé, ela deve nos levar ao arrependimento. Nos versículos 21 e 22, diz que Jesus saiu daquele lugar e retirou-se para a região de Tiro e Sidom, além fronteira judaica. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Irmãos, toda fé que não produz arrependimento não pode ser chamada de fé. A fé robusta, a mega fé, a fé de qualidade, ela vai necessariamente impulsionar você e aqueles que desejam vivê-la a uma atitude de arrependimento. Havia um desespero no coração daquela mulher. Aquela mãe estava desesperada por uma causa que estava abatendo a sua filha e devia ser algo terrível, porque ela diz que ela está sendo terrivelmente maltratada. É algo terrível que está acontecendo com ela. Horrível, diz o texto lá em Marcos. E foi isso, o trampolim para que aquela mulher fosse até Jesus e clamasse a Jesus por misericórdia. Ela era uma cananeia, uma cirofenícia, como diz no texto de Marcos. Vivia numa região totalmente contrária à religião judaica, aos princípios e leis de Deus. E ela provavelmente havia ouvido falar de Jesus. E por ouvir falar de Jesus, ela começou a entender melhor um pouco de Jesus. E ela sabia que diante daquilo que ela vivia, ela não mereceria aquilo que ela desejava receber do próprio Senhor. Por isso ela se dirige a Ele pedindo misericórdia. Misericórdia. Eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não sou uma judia, eu sei que eu sou uma gentílica, eu sei de onde vem a minha história, mas eu me coloco diante de Ti pedindo misericórdia. Misericórdia, Jesus. Não olha para a minha vida de ontem. Ela está arrependida da sua velha maneira de viver. O Evangelho de Marcos mostra que essa mulher, ela era grega, como disse, de origem cirofenícia. E a principal divindade daquela região era conhecida como Astarote. E Astarote era conhecida pelos gregos como Afrodite. E Afrodite era para os egípcios Ísis. E sobre a forma de culto destas divindades, elas eram múltiplas, eu queria falar algumas delas para vocês. Os rituais, eles eram múltiplos. Passavam por ofertas corporais de teor sexual, ou seja, haviam encontros para a adoração que envolviam relações sexuais, orgias, libações, ou seja, eles se reuniam para beber e beber por prazer, até não conseguirem mais estar equilibrados e assim caírem aos montes de tanta bebedeira. E também haviam adorações às imagens que eram colocadas nos templos e ali eles se curvavam diante daquelas imagens. E nós sabemos que o sexualismo, o erotismo, estão muito ligados a esta divindade Astarote,
uma deusa que era muito adorada entre aqueles povos por conta da questão sexual, por conta das orgias. E aí você, olhando esse contexto, não é difícil imaginar o que realmente atormentava aquela menina. Numa região onde era totalmente idólatra, onde adoravam demônios, aquela menina era possuída por um demônio que judiava dela constantemente. Aos olhos de uma mãe que não tinha o que fazer, não tinha como resolver o problema, aquilo consumia aquela mulher cada vez mais. E ela olhar todo aquele resultado na filha dela, ela precisava de algo diferente. Ela precisava de que alguma coisa acontecesse, então aquilo para ela não tinha mais sentido. Aquela adoração não tinha mais sentido. E ela ouve falar de um Jesus que está vindo curando, libertando pessoas, dando vista aos cegos, curando leprosos, fazendo coxos andarem. E ela sabia que ele era o filho de Davi, porque ela ouviu falar da história, provavelmente da história do Messias. Por isso ela diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Haviam prometido um Messias para Israel, e ela associa isso, ele é o Messias, o prometido, o Salvador de Israel. E aquilo para ela que ela sempre viveu já não tinha mais sentido. Querido, uma fé robusta é aquela que mostra que aquilo que vivemos ontem, na nossa vida sem Cristo, não tem mais sentido para nós, não tem mais valor para nós, mas passa a ter valor aquilo que nós começamos a desenvolver através da pessoa de Cristo e a sua obra. A fé robusta é pontuada pelo arrependimento. O segundo sinal que mostra para mim e para você que há uma fé robusta, uma fé grande, uma mega fé, é aquela que é revelada pelo seu escopo, pelo seu conteúdo. Ou seja, em que você associa a sua fé? A que você liga a sua fé? Baseada em que você faz ou fala aquilo que você está fazendo ou falando? Irmãos, fé não é um salto no escuro. Como você planejar ter um grande plano, uma grande ideia, uma mega ideia, e você diz: não, vamos ter fé que vai dar tudo certo. Calma, não, temos que calcular. É sábio fazer um planejamento, é sábio calcular, é sábio ponderar, é sábio pedir conselhos. E aí sim colocamos tudo diante do Senhor. Fazemos os planos, mas a resposta certa virá dos lábios do Senhor. Fé não é um salto no escuro, isso é loucura, insensatez. Fé não é um pensamento positivo, isso é otimismo, e tem muita gente otimista hoje. Deus não quer você e eu apenas otimistas, Deus quer que a gente viva por fé para que assim possamos agradá-lo. Fé não é dizer que você consegue porque você se preparou para isso. Isso se chama fazer dever de casa, ou seja, eu preciso. É que nem alguém pedir para você: olha por mim, eu vou fazer o meu Enem, eu preciso passar, então faça uma oração forte por mim, eu tenho fé que eu vou conseguir. Você fez o dever de casa? Você precisa primeiro fazer o dever de casa. E aí fez o dever de casa: Senhor, agora está nas tuas mãos. Eu vou tomar uma atitude agora de fé, mas eu fiz tudo o que eu podia para poder dar esse passo. Agora eu conto com a tua mão. Uma fé robusta é conceituada, aliás, é conhecida por aquilo que a sustenta. Fé é um firme fundamento, irmãos. Fé é aquilo que vai sustentar aquilo que você vai colocar em cima. Toda a sua vida ela precisa estar firmado num bom alicerce. E o alicerce mais do que certo, mais do que essencial e seguro para a tua vida se chama Jesus. O centro da sua fé deve ser Jesus. Se não for Jesus, não salta, não pula, não faça. O centro da sua fé, se não for Jesus, não dá mais um passo. Jesus é o centro da nossa fé, o centro da nossa confissão. Jesus é o centro da nossa adoração, o centro de tudo aquilo que fazemos. Jesus é o centro de tudo.
E aquele que é revelado nas Escrituras Sagradas, da maneira como ele conduziu e ensinou a sua vida, é a esse Jesus que nós pregamos e é a esse Jesus que nós também vivemos. E é por esse Jesus que nós damos os nossos passos e caminhamos. O Senhor, Jesus é revelado nas Escrituras. Aquela mulher, ela vai dizer no versículo 22, uma mulher cananeia natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha, parece até um linguajar conhecido nosso, parece até que aquela cananeia vivia misturada entre os judeus e já tinha, sabe, a maneira de falar, o traquejo de falar do povo judeu, porque ela diz exatamente: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O chama de Senhor, ou seja, para mim, o Senhor tem um significado muito grande. É o meu Senhor. E eu lhe conheço como filho de Davi, e por isso eu me volto a ti pedindo: tenha misericórdia de mim. Quanto conteúdo numa pequena declaração. Essa declaração da mulher é a prova do conhecimento que ela tinha sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ela tinha ouvido falar sobre os milagres dele. Ela ouviu falar que ele era o Messias prometido. Ela sabia que ele era o filho de Davi. E ela recebe Jesus como Messias, filho de Davi, e o Senhor pessoal da sua vida. Fé robusta se baseia em conhecimento bíblico. Não é dizer: eu vou fazer isso porque eu tenho fé para fazer isso. Mas calma aí, o que a Bíblia diz a respeito disso? O que a Bíblia diz que você deve fazer a respeito disso? Será que a Bíblia está dizendo que você deve dar esse salto no escuro? Não, vamos voltar às Escrituras para que nela possamos encontrar o caminho certo para assim pisarmos. A fé robusta vai se basear em conhecimentos bíblicos. Ela não vai se firmar em achismos, em experiências de outros, em conhecimentos absorvidos, em uma força de pensamento ou algo parecido. Não, uma fé robusta é uma fé que crê, é uma fé que pensa, é uma fé que conhece a palavra de Deus e a aplica em sua vida. Isso é fé. E essa mulher demonstra uma fé assim. Terceiro sinal de uma grande fé é vista na sua capacidade de perseverar. E aí, irmãos, perseverança é um tema, por vezes, difícil demais. Sabe o que eu mais queria hoje? Eu creio que muitos hoje gostariam que isso acontecesse, era dormir hoje, acordar em janeiro de 2021. Tudo passou, né? Porque parece que está demorando uma eternidade. Um dia já não tem mais 24 horas. Parece que um dia tem uma semana de horas. Olha só como fica tudo complicado. Nós queremos que as coisas aconteçam rápido. Mas uma fé robusta é aquela que passa por um processo de amadurecimento, maturação, que por vezes vai demorar um tempo, vai precisar ficar descansando, para que assim possa se fortalecer e se amadurecer. Nos versículos 23 e 24, nós lemos que Jesus não dirige palavra nenhuma para a mulher. O grito dela parece que não incomodou em nada o mestre. Mas os discípulos não estavam aguentando ouvir aquela mulher gritar. Porque ela não se dá por vencida quando grita a Jesus e Jesus não a responde. Ela continua gritando e Jesus caminhando, os discípulos caminhando, e ela continua caminhando, porém gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, atende a minha oração, atende o meu pedido. Ele gritando e atrás deles, ao ponto dos discípulos chamarem Jesus, dizendo: olha só, faz o seguinte, essa mulher está perturbando a gente, manda que ela vá embora, para que assim a gente prossiga bem essa nossa caminhada, essa viagem. Mas o texto diz que ela vai demonstrar uma fé robusta por conta de não virar as costas para o mestre. Uma fé robusta, uma fé
mega, uma grande fé, é aquela que não vira as costas para Deus. Mesmo que ainda tudo pareça trabalhar contra a sua fé. Mesmo que todas as evidências digam para você, é melhor você parar, desistir, você está incomodando o mestre, você está chateando todo mundo, para com isso, mas você está fundamentado num princípio bíblico e por conta disso você pode continuar orando, você pode continuar clamando, e é exatamente isso que ela faz. Mesmo que demore demais, mesmo que a resposta pareça nunca chegar, ou que quando chegue a você seja que algo como que incompatível aquilo que você queria. Como foi a experiência daquela mulher, porque ela espera gritando, mas quando ela recebe uma resposta de lá, era incompatível com aquilo que ela esperava que Jesus dissesse a ela. Pensa quantas vezes a gente não se vê numa situação dessa. Mas uma fé robusta, ela vai prosseguir confiando em Deus. A desistência é um dos sinais que a fé ainda não se ajustou à palavra de Deus. A desistência é um sinal, a desistência na vida do cristão é um sinal de que a fé não está ajustada ainda à palavra de Deus. A fé robusta persevera, ela prossegue, mesmo contra todas as evidências. Ela continua e continua. O quarto sinal de uma fé robusta, de uma grande fé, é a humildade. Não há soberba na fé. Não há vaidades na fé. Não há arrogância na vida daquele que exercita a fé e vê o agir de Deus através da fé que Deus tem colocado em seu coração. Nos versículos 25 a 27 nós lemos: a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Para entender melhor esse versículo, a gente precisa entender que os judeus frequentemente insultavam os gentios, chamando-os de cães. Era uma palavra ofensiva a ele, uma ofensa àqueles gentios. Porque na Palestina antiga, os cães eram animais selvagens. Aqueles animais que viviam na rua, revirando lixo, comendo lixo. Agressivos, por vezes. Mas olhem o detalhe. Jesus usa o termo cachorrinho. Mas por que eu daria aquilo que é dos filhos para os cachorrinhos e não aos cães? Jesus veio com a missão de pregar o evangelho, de pregar a salvação, a libertação a Israel. Era a missão dele, preparar um caminho para que depois os apóstolos fossem até os gentios e o evangelho chegaria aos gentios. Mas naquele momento, Jesus anuncia àquela mulher. E ela poderia olhar para aquilo e dizer assim: então tá bom, não há condição nenhuma para mim. Afinal de contas, está vendo? Ele está dizendo até que eu não sou uma cadela, mas tudo bem, eu sou um cachorrinho. Era como se Jesus estivesse dizendo àquela mulher: por que eu tiraria dos filhos para dar aos cães, aos cachorrinhos, que são domésticos, tratados em casa? Ele não ofende, fere aquela mulher. Sugere um termo mais carinhoso, como se fosse um animalzinho doméstico. Jesus não está insultando aquela mulher. Jesus está provando a fé daquela mulher.
Agora, irmãos, imagina ouvir isso. Imagina você ouvir uma ofensa dessa e você ter que ficar parado, não vou fazer nada, o que eu faço? Você não conseguiria nem ficar parado, você provavelmente reagiria, ou então você ignoraria e ia embora. Mas ela não. Ela não toma uma atitude como essa. Ela demonstra uma atitude humilde diante do Senhor Jesus. Ela, tudo bem, mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Eu me coloco diante de Ti e se um pouco de Ti vir para mim, é o suficiente. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer, ainda que, sabe, uma única palavra, um pouco que seja, para mim é o suficiente. Uma atitude humilde, que por vezes é pouco vista naqueles que procuram viver por grande fé. O quinto sinal de uma grande fé é o poder transformador que ela exerce. A fé robusta vai produzir transformação, irmãos. Ela produz transformação naqueles que a vivem, como naqueles que fazem parte do círculo dela. A filha dela não estava ali, era o motivo pelo qual ela ali estava diante do Senhor. Era o motivo pelo qual ela passou a conhecer o Senhor Jesus Cristo, passou a entender o Messias, ela passou a ver nele a única possibilidade de salvação para a sua filha e para ela própria, e ela vendo tudo isso, ela se volta para ele na esperança de que ele venha transformar a vida dela, a história dela, a família dela. E olha aqui no versículo 28, Jesus vai dizer: mulher, grande é a tua fé. Seja conforme você deseja. Aquela que há poucos instantes atrás era a que estava importunando, na visão dos discípulos, estava importunando o mestre. Estava atrapalhando, incomodando. Aquela que seguia gritando, seguia clamando. Ela vai ouvir de Jesus: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. O que você tem buscado, o que você deseja, o que você está clamando, isso vai ser como você quer. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. A fé amadurecida nesse processo com Jesus, que fez com que essa mulher experimentasse a cura da sua vida, transformou a sua vida e a da sua filha. Aqueles que cultivam uma fé robusta, eles amadurecem dia após dia. Pessoas de fé, elas buscam a Deus pela sua vida, mas olhando para o próximo, olhando para aqueles que estão chorando, olhando para aqueles que estão vivendo aprisionados a demônios, a pecados, a idolatrias. Pessoas de fé robusta, elas vivem para Deus e para os propósitos de Deus. Elas olham para situações difíceis, mas sabem que Deus é poderoso para transformá-la, não para a sua glória, mas para a glória do próprio Deus. A fé robusta está sempre acompanhada de transformação. Quem sabe numa próxima oportunidade nós podemos ver como Deus produz fé em nós. Nesse processo nós vimos o que essa mulher passou para poder chegar a ouvir de Jesus: mulher, grande é a sua fé.
Hoje cabe uma reflexão a você. Como está a sua fé em Deus? Em tempos difíceis, como está a sua fé em Deus? Não esqueça, sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus nos abençoe e vamos orar. Meu Pai amado, em tempos difíceis como o que estamos vivendo, peço que o Senhor venha agir na vida de cada um dos nossos irmãos. Aqueles que ouvem essa palavra nesse momento, talvez pessoas que ainda não têm um relacionamento contigo e estão sofrendo, lutando, passando por situações tão complexas, que elas possam se voltar para o Senhor, para a Tua santa palavra e ver nela, Senhor, um caminho para chegar até Ti, Senhor, e assim, Pai, ver a sua vida transformada. Que o Senhor venha operar na vida de pessoas nesse tempo, desenvolvendo na vida de cada uma delas uma fé robusta, uma fé que não desiste, uma fé que é levada sempre ao arrependimento, que não consegue se coadunar com o pecado, andar lado a lado com o pecado. Uma fé que demonstra o quanto humildes somos e o quanto dependentes somos de Ti. Sabemos que o Senhor é quem opera, é o Senhor quem opera. É o Senhor quem efetua o milagre, é o Senhor quem faz a obra. Nós apenas somos vasos nas Tuas mãos. E o que pedimos, Senhor, faça com que cresçamos. Cresçamos como homens e mulheres de fé, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida ricamente, a sua família e os conserve. Em nome de Jesus. Amém.